Oi, oi, meus amores. E aí, preparados para nossa aula de geografia? Paisagens brasileiras, clima e formações vegetais. Neste capítulo, estudaremos as características dos elementos que compõem as paisagens naturais brasileiras, como o clima e as formações vegetais naturais, e a relação de interdependência entre eles. Vamos analisar ainda como os seres humanos transformam as paisagens naturais por meio de suas atividades. Leia o trecho do livro Serões de Dona Benta de Monteiro Lobato. Tempo e clima. Vou dar pausa, vocês podem dar pausa aí no vídeo para poder lerem esse trechinho aí desse livro, né, que é maravilhoso, é bom que vocês reforçam mais a leitura de vocês, tá bom? Então, depois de ler esse textinho aí que fala sobre o clima, né, sobre o tempo, sobre de como está o tempo, vocês vão responder essas perguntinhas aí do Diga Aí no caderno de geografia de vocês, tá bom? Leem com atenção, prestem atenção naquilo que vocês estão lendo, naquilo que foi interpretado para responder de forma correta, tá bom? Então, aqui o tempo atmosférico e o clima. Primeiro, nós vamos falar o que são cada um deles, né? O clima e o tempo, para a gente poder entender melhor essa matéria. Então, qual é a diferença entre o clima e o tempo? A diferença entre clima e tempo está na escala temporal de cada um deles. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um local específico, quando o clima é médio de variação de tempo em um longo período. Já o tempo, ele pode variar em qualquer instante, enquanto o clima são padrões que costumam se repetir. Por exemplo, quando dizemos que está chovendo agora em São Paulo, estamos nos referindo ao tempo. Se dissermos que em São Paulo sempre chove no mês de janeiro, estamos nos referindo ao clima. Por quê? O tempo, ele é momentâneo, ele acontece naquele momento. Já o clima, ele tem um período que vai acontecendo aquele determinado é, clima, né? Igual um exemplo lá deu, São Paulo sempre chove, né? Então São Paulo sempre está muito chuvoso. Então agora nós vamos falar um pouquinho dessa imagem aqui. Depois de falarmos um pouquinho do clima e do tempo, né? Nós vamos falar um pouquinho dessa imagem aqui, ó. Nessa ilustração aqui, tem linhas traçadas horizontalmente, ou seja, linhazinhas aqui deitadas, né? Sobre o globo, que são chamadas de linhas imaginárias e foram criadas para possibilitar a localização de lugares e pessoas na superfície terrestre. Assim como as linhas verticais, as quais não estão representadas na ilustração. Só tem esse pontilhado aqui, né? Há dois tipos de linhas imaginárias, as paralelas e as meridianas. E essas linhas dividem o planeta Terra e são referências para determinar os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Isso aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais lá nos nossos anos finais, tá bom? Então, cada lugar do planeta recebe diferentes quantidades de luz e calor do Sol. Nos tópicos de Câncer e de Capricórnio, a maior intensidade de luz e calor, pois os raios solares incidem sobre essa parte do planeta de forma perpendicular. Já entre outros tópicos e nas zonas polares, há menos intensidade de luz e calor, pois nessa parte os raios solares incidem de forma inclinada. Ou seja, nessa forma aqui, ó, nós encontramos aqui o que? O Sol.
Então, quando ele está mais assim direcionado ao Sol, ele vem o quê? Ele tem uma temperatura mais o quê? Mais quente, né? Já as que ficam aqui, ó, mais por fora, assim, elas são mais frias. E aqui também, ó, nas zonas polares, né, que recebe pouca luz solar. Nos tópicos de Câncer e Capricórnio, igual a tia Natália explicou, né, a superfície terrestre é iluminada e aquecida com mais intensidade, que são essas aqui, pelos raios solares, incidem sobre a parte do planeta de forma perpendicular, igual a tia falou. Já nos tópicos, né, das zonas polares, que são essas assim, ó, elas recebem pouca luz solar e é uma temperatura mais o quê? Mais fria, né, mais gelada. A variação de incidência nos raios solares na superfície terrestre a partir dos tópicos e dos círculos polares define as zonas climáticas ou térmicas da Terra. Então aí nós temos a zona tropical, que nós temos a laranja, né? É a faixa da superfície terrestre que se localiza entre os tópicos de Câncer e Capricórnio, é a zona mais quente da Terra. A Natália vai mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar o marca-texto e vou marcar para vocês essa zona de Câncer e Capricórnio, para vocês entenderem um pouquinho melhor por que que ela é uma zona mais quente. É essa zona aqui, ó. Aqui pra vocês. Ela está localizada mais aqui no centro, né, do globo. Então, é toda essa linha aqui, nós chamamos de tópico de Câncer, e toda essa daqui, ó, nós chamamos de tópica de Capricórnio. Tá vendo? Então, aqui, ó, vamos supor que aqui está o Sol, né? Então, toda essa partezinha aqui, ela é mais quente por conta disso, que ela está o quê? Na parte mais central do globo, igual eu falei no slide anterior. Agora nós vamos falar das zonas temperadas. Elas localizam-se entre os trópicos e os círculos polares. Nessas faixas da superfície terrestre, a maior variação na temperatura e na estação do ano, que são bem definidas. Vou marcar aqui também para vocês entenderem um pouquinho melhor, com uma cor diferente. Então, elas encontram aqui, ó, vou pôr de verde. Mais ou menos aqui assim, ó. Né? Porque elas ficam entre os trópicos e os círculos polares que estão lá em cima, que eu vou marcar agora para vocês de azul. As zonas glaciais ou polares. A do norte localiza-se além do círculo polar ártico e do sul e além do Antártico. São as faixas da superfície terrestre que apresentam as temperaturas mais frias, ou seja, elas estão aqui, ó, nessas partezinhas aqui, ó. Por isso que elas são o quê? Mais geladas, mais frias, né? Porque a luz solar daqui, ó, se for pegar assim, ó, ela pega bem pouquinha, analisando com essa daqui que a tia Natália colocou, que são as zonas temperadas, e a amarelinha aqui que eu coloquei, que são as zonas tropical, tá? Então, agora vocês vão ler essas perguntinhas aqui e responder aí também no caderninho de geografia de vocês. Ah, moçada, e tem uma coisa também. Vocês sabem por que que o Brasil é chamado de país tropical? É porque a maior parte do seu território ele está localizada entre a linha do Equador, né? Que é essa daqui, e o tópico de Capricórnio, que é essa daqui, ó, que a tia Natália marcou
explicando anteriormente. E é a região com maior incidência de raios solares e temperaturas elevadas, ou seja, está bem aqui na central, ó, o Brasil aqui, ó, tá bom? Então, moçada, aqui nós vamos falar um pouquinho do clima e as paisagens brasileiras. Eu já falei que o Brasil, ele é um país tropical, né? Porque ele fica ali entre a linha do Equador e do Trópico de Capricórnio, desculpa, e fica ali naquela zona tropical, ou seja, naquela zona que vai variando também. E o nosso país, ele tem diferentes tipos de clima, né? Às vezes tem temperaturas mais elevadas, tem partes do país que é mais chuvosa, outras mais secas, né? Como o Nordeste, por exemplo, é uma zona mais seca. E aqui vocês vão analisar essa legenda aqui para mim e responder essas questões aqui no caderno de geografia de vocês, tá bom? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho, né, do clima equatorial semiúmido, o clima equatorial úmido, o clima tropical semiárido, o clima subtropical, o clima tropical e o clima tropical de altitude. Então, lá no verdinho claro, tem o clima equatorial semiúmido. Ele é quente e apresenta períodos em que as chuvas não são tão abundantes como no clima equatorial úmido. Esse tipo de clima está presente nas unidades federativas do Paraná, Roraima e Amazonas. Vocês podem estar acompanhando isso aqui que eu estou lendo no mapa da página 24, tá bom? Agora vamos lá na parte mais verde, né? Um verde mais escuro. O clima equatorial úmido é quente e úmido. As temperaturas são elevadas e as chuvas são abundantes durante quase todo o ano. É o clima predominante no norte do Brasil. Então, lá, ó, pega o quê? O Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. E pega um pouquinho também ali do Tocantins e do Maranhão. É o clima tropical semiárido, que é naquela partezinha amarela. Vai lá naquela partezinha amarela mais forte. Caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas e escassez de chuvas, as quais ocorrem em um curto período do ano, como a tia Natália falou, né, no Nordeste. As unidades políticas administrativas nas quais esse tipo de clima predomina têm longos períodos de seca. Então, ela está localizada ali onde? Ali na Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, né? Se teve algum aí que eu esqueci, me desculpem. Depois nós vamos lá para aquela partezinha mais rosada, né? Que é o clima subtropical, que apresenta as temperaturas mais baixas do Brasil e chuvas bem distribuídas durante o ano. E recebe esse nome porque predomina nas áreas localizadas ao sul do Trópico de Capricórnio. Qual que é essa Quais que são esses estados aí? São aqueles estados lá da pontinha do Brasil, né? Moçada, voltem aí na página 24 para poder observar que a tia Natália está falando aí o nome dos estados. Então, fica ali onde? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e um pedacinho de São Paulo. Agora nós vamos pegar nessa partezinha aí mais laranja, né, que é a zona tropical. Tem temperaturas elevadas durante todo o ano. E as chuvas, desculpa, e duas estações definidas são o inverno seco, de maio a setembro, e o verão chuvoso, de outubro a abril.
Então, quais que são os estados? Olha o tanto de estado aí, ó. Pega aí Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, dentre outros, né? Bahia. O clima tropical de altitude apresenta temperaturas baixas e chuvas mal distribuídas durante o ano. Ocorre nas unidades federativas de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Então, essas áreas aí, a altitude delas são mais elevadas, né? Aí tem o você sabia que o clima influencia o nosso jeito de viver? Ele interfere nos hábitos alimentares, no vestuário e, consequentemente, no comércio, na produção agrícola, no lazer, dentre outras atividades. Ou seja, o clima, moçada, ele influencia muito, sim. Por quê? Dependendo do clima, nós não temos muita disposição de sair, né? Nem lugares para poder ir. Parques mesmo a gente nem pode ir, né? Porque se tiver num dia muito chuvoso. Então, ela interfere muito nesses hábitos que a gente tem, na forma de vestir, de alimentar, né? De comprar alimentos, em tudo isso. Então, agora eu vou pedir para vocês responderem aí as atividades da página 25, 26 e 27, tá bom? Eu não vou colocar aqui as páginas para o nosso vídeo não ficar mais extenso. Então, são as páginas 25, 26 e 27, tá bom? Qualquer dúvida, a tia Natália está à disposição. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.